forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala pessoal, começando mais um podcast hoje com a engenheira civil Patrícia Carvalho, uma satisfação tê-la aqui. E antes de mais nada, quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho e o triplo C, né? Compartilha, comenta e curte, tá ok? Muita satisfação, professora Patrícia. Quero que você se apresente aos nossos telespectadores um pouquinho da sua história. Bom, boa tarde. Antes de mais nada, Luiz, gostaria de agradecer o convite. É muito bom realmente ter um canal como esse, né? Informações na área de engenharia, tem muitas, né? Mas as confiáveis, né? Às vezes a gente precisa ter um critériozinho para selecionar e sei que você já está fazendo essa seleção. Eu sou Patrícia, sou engenheira civil, 36 anos de formada. Já tenho uma larga experiência, né, digamos assim, e estudei aqui, fiz uma pós aqui na UFES, de qualidade e produtividade, depois fiz um mestrado na UFES também, na área de meio ambiente e desenvolvimento, e, assim, inicialmente atuei como uma empresa de projeto, na área de infraestrutura, fazia projetos de esgoto, mas depois terminou que os desdobramentos, né, que vão acontecendo, enfim. Aí, hoje tem uma empresa, né, há mais de 20 anos, que tem a MC Engenharia. Ótimo. E aí trabalhamos lá na área de consultoria, e de assessoria para as construtoras. O meu trabalho especificamente, né, eu trabalho com consultoria para implantação do sistema de qualidade para construtoras, com base no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat, né, então, que é uma das exigências da Caixa Econômica, né, então, certo. As construtoras que querem trabalhar com a Caixa precisam desse certificado e a gente presta consultoria na adequação da empresa. A gente trabalha também com a norma de desempenho, né? Então, a parte de simulação térmica, acústica, lumínica, avaliação de projetos, a gente faz também selo azul. E, na área ambiental, a gente faz a parte de plano de gerenciamento de resíduos e trabalhamos também, eventualmente, para órgãos públicos, fazendo planos de resíduos. Fizemos alguns planos aqui para o Estado e plano de habitação de interesse social. Maravilha. Atualmente, estamos com a norma de garantia. É a nossa nova bandeira, porque, infelizmente, a gente sempre tem que estar se atualizando. Buscando novidades e tal, porque o mercado é exigente. um pouco... exigente. Um currículo exemplar e invejável. Né? A inveja boa, a inveja boa. O que motivou a senhora, há 36 anos, a pensar assim, vou ser engenheira civil, né? Porque tem essa questão da descriminalização da mulher com o homem, que eu não vejo por igual, né? Essa questão do sexo, mas a gente sabe que nossa sociedade ainda é machista e acredito eu que há 36 anos atrás era muito mais. O que a senhora pode contar sobre isso? Então, assim, na escola eu sempre gostei mais da área de exatas, né? Então, matemática, física, sempre me chamou mais atenção. E aí isso já foi uma motivação para buscar uma profissão na hora do vestibular, de você escolher assim, despreparadamente, saber escolher é um pouco difícil. Mas eu sou a quarta da família. Antes de mim tem 3 irmãos e os 3 fizeram engenharia. Então, aí já estava meio um trenzinho da alegria. predestinado, enfim. Aí fiz engenharia, acho que foi um curso bom e, assim, profissionalmente, acho que eu tive condição de desenvolver muitos conhecimentos, habilidades, relacionamentos. Foi, assim, não me arrependo, não. Foi uma Maravilha. boa... E essa questão de ser mulher, eu, assim, graças a Deus não tive essa dificuldade. Mas, assim, eu falei da MC e esqueci de falar que eu também leciono, né? Mas, certo. assim, então, várias alunas já relataram de dificuldades, e eu sei que existem dificuldades realmente. Por conta do sexo. Por conta do sexo. A pessoa não vê a questão técnica, olha a questão do sexo. Aquele negócio sexo frágil, que é o contrário. Para mim, a mulher é muito mais forte que o homem.
É verdade. Então, assim, com relação a isso, não tive maiores problemas, não, mas esse problema existe. Eu acho que ele tende a diminuir, né? As salas de aula. Tem turmas que tem muito mais homem do que mulher. Tem outras não, que é bem equivalente, enfim. Equivalente. Maravilha, professora. A senhora, como já disse aqui, lecionou aqui numa faculdade particular e chegou a ser também substituta na nossa Universidade Federal, Isso. aqui de Sergipe. E também dou aula na pós. Na pós-graduação também. Como é que a senhora vê essa questão hoje da nossa engenharia em curso IAD? Ixi, é uma coisa polêmica, um pouco polêmica, mas é a nossa realidade atual, né? Olha, assim, eu acho que é uma questão. A princípio, eu sou contra, né? Sei que para você formar um bom profissional, você precisa experimentar, você precisa ter aulas de laboratório, que isso é AD. Eu não sei se isso é possível, né? Eu não conheço exatamente como é o curso EAD de Engenharia Civil, nunca peguei. Infelizmente não tem, essa parte laboratorial não tem. Então, isso eu acho que fica um gap, né, na formação do profissional. Agora, ao mesmo tempo, com a pandemia, a gente teve aí uma experiência, né? Não foi EAD, porque foi uma coisa completamente sem planejamento, né? Eu dava aula presencial, na semana seguinte agora vai dar aula virtual. Eu não sabia nem o que era Zoom, nem eu, nem os alunos, né? Então, assim, essa experiência não foi uma boa experiência. Eu sei que houve, assim, queda no conhecimento, no rendimento dos alunos, né? Mas, ao mesmo tempo, quando voltou, né, eu acho que a gente precisa dar uma reestruturada, porque as pessoas se acostumaram um pouco com essa coisa de estar à distância, né? No dia a dia, na vida da gente, a gente está já vivenciando bastante isso, né? Então, não sei, me parece que a gente precisaria também reestruturar um pouco aquele conceito tradicional da aula do professor, estar ali na frente falando, o aluno sentado, 1h30, ninguém tem mais paciência, eu acho, e atenção, do jeito que a vida está corrida, né? 1h30, você escutando o professor falando, no meio você já está... Numa tela, né? E aí o celular fica com outras coisas, enfim, perdendo a atenção. Resumindo, acho que, a princípio, não concordo, né? Acho que isso vai ficar um gap na formação do profissional, mas também acho que aquela aula tradicional, ela está precisando também se adequar um pouco ao perfil do que a gente está vendo dos alunos, né? Que, assim, muitas vezes... Que também o EAD, eu acho que ele exige muito, assim, uma disciplina, né? Que nem sempre a gente vê nos alunos. Né? Aquele propósito firme de não abandonar e de fazer as tarefas, porque o aprendizado fica muito na mão do aluno também. Né? Justamente. O EAD, na realidade, ele foi criado justamente para baratear, né? E, infelizmente, o custo é alto para uma universidade. A gente tem ciência disso aí. Uma professora, a questão física, da parte lá do porteiro até o professor, a gente sabe que tem N custos. Baratear, eu acho que também facilitar o acesso, né? Porque facilitar. Em alguns, você sabe que em algumas regiões, assim, eu tinha aluno que vinha de Tobias Barreto todo dia para assistir aula. Para quem não é daqui, Tobias Barreto leva em torno de 2 horas, 2h30 de ônibus. Que no nosso pequeno estado, isso é uma grande distância. É uma grande distância. Mas, assim, você ir e voltar todo dia também é uma coisa que a gente tem que... Também pensando que nem todo mundo precisa se formar, ter uma graduação. Infelizmente, muitas vezes, para conseguir um emprego melhor, realmente se almeja isso. Mas, às vezes, também a gente vê um monte de pessoas que se formam e não se encaixam no mercado. Não se encaixa, às vezes não procura também fazer conhecimentos extra. Isso. Graduação. Que, no caso do EAD, eu acho que isso já dificulta. Se aquele networking que você faz na sala de aula, dentro da escola, isso não existe. Né? Então, aí você acaba o curso, mas você está... O aluno presencial acaba o curso, ele já fica meio perdido, né? O EAD, imagina... Tem isso aí. Agora, dando um gancho e não fugindo das polêmicas, vou mandar um agora que é bem apimentado. Ai, meu Deus. Essa questão de cotas, né? Temos de raça, estão criando outras agora, de gêneros e tal.
Eu sou totalmente contra, porque eu acho que a capacidade está independente da sua cor, da minha, né, de gênero, né, que nós nascemos. Mas a nossa política pública, ela leva as pessoas a acreditarem que a cota ela é essencial. Mas pegando esse gancho que a senhora falou da questão do EAD, com a questão do aluno em loco, que vai assistir a aula em loco, caiu muito. E, consequentemente, com a cota, não faz que esse aluno que venha através da cota seja um pouco com a qualidade técnica e solte profissionais abaixo do que deveria ser? É uma outra questão polêmica também. Veja, as cotas são exclusivamente na Universidade Federal, né? Então, isso seria uma questão mais relacionada à UFES. O que eu me lembro, e assim, que troco figurinhas com alguns professores, né? Assim, dentro do curso de engenharia, já entrava muita gente de escola pública, da escola técnica. Na minha época mesmo, eu tinha vários e eram bons alunos. Uhum. Tinha também o colégio de aplicação, que era um bom colégio público e que muita gente do colégio de aplicação entrava na engenharia. Então, nesse aspecto, talvez a engenharia não sofra tanto, não sei exatamente como está lá. Mas essa questão de você... Atualmente, como estou dizendo, acho que não sei se está influenciando tanto, porque a engenharia não está tão procurada, né? Eu acho que está até sobrando vagas para engenharia, né? Para engenharia, tá, e vai faltar profissional mais adiante. Mais adiante. É porque, na realidade, existiu um boom. Isso. Né? Existiu um boom que aí soltou muito profissional, o mercado não absorveu, porque estava... Eu lembro que na época que eu me formei, eu tinha 5 empregos para escolher. Escolhi o pior, diga-se de passagem. Mas depois voltei atrás e consegui me adequar naquele que eu tinha deixado escapar. Mas, atualmente, o curso de engenharia ele está muito pouco procurado. Salvo engano, tem vagas sobrando, às vezes, até na UFES. Não, e está defasado, né? Infelizmente, o nosso piso salarial ele não é cumprido. Mas também entendo, como sendo empresário, a carga tributária que nós temos em cima de empregado é... muito alta. O cara pensa 3 vezes antes de contratar um engenheiro para botar dentro da sua empresa, porque se você contrata no piso, o piso hoje são mais ou menos em torno de R$10.000. Você botar uma carga tributária em cima, vai para 18 mil. Fácil. Fácil. Então, assim, você vai vender aquele valor para aquele engenheiro quanto para o cliente? E quanto esse engenheiro de 18 mil está trazendo de contribuição para a sua empresa também é uma outra questão. Porque se você paga 18 a ele precisaria estar gerando para você muito mais do que 18, né? Justamente. Porque senão a conta não fecha, né? Vira associação em vez de empresa. Isso. E aí complica. Professora, o seu ponto de vista, a senhora como já tem 36 anos de mercado, então a senhora viu aquela engenharia do passado, né? Naquela que a gente sabe que era muito melhor do que a de hoje em dia. Como é que a senhora faz a comparação do antes e para o hoje, já que a senhora ainda é docente? Olha, muita coisa mudou, né? Quando, assim, eu estava estudando, eu não tinha um computador, né? Não existia um computador pessoal, né? Você tinha lá o CPD da UFES, que você ia, levava os cartões. Então, assim, essa questão mudou bastante. Algumas, vindo para a área de construção civil, vamos dizer que é a área mais da minha atuação, né? A gente vê que as técnicas construtivas, elas não mudaram muito, né? Aquelas principais. A gente tem aí, as obras são em concreto armado há muitos anos, né? E isso vem se repetindo. Ao mesmo tempo, ontem eu recebi um videozinho falando que a Amazon está vendendo casa. E o videozinho mostra realmente a casa chegando. E aí, no final, o cara faz uma chamada assim, interessante. Quer dizer, alguma coisa precisa ser mudada na construção civil. Né? Então, assim, se a Amazon está vendendo uma casa pronta e a gente está ainda, na hora que a gente vai construir, a gente está construindo bloco por bloco, aceitando... Assim, tem um gap aí também grande que a gente precisa melhorar muito na industrialização, né? Porque essa questão de custos, a gente tem custos altos com mão de obra desqualificada, falta mão de obra, enfim, aí quando a gente começa a entrar nesse redemoinho aí de questões, a gente enxerga que a gente precisa realmente criar uma forma de industrializar.
E essa forma, né, a gente ainda está criando, a gente avançou, né, foi para alvenaria estrutural, e depois parede de concreto, né, hoje em dia é o que, assim, do que está sendo construído aqui, pelo menos que eu tenho em larga escala, principalmente, né, porque tem algumas outras tentativas mais pontuais, mas, assim, em larga escala, o que a gente está vendo de industrialização são paredes de concreto, moldadas no local, né, com aquela forma metálica. Mas ela também ainda É antiga. Você lembra que quando eu fui estagiário, eu lembro que eu trabalhava no Norcom. Mas a Norcom trabalhava Com mais... pré-moldado, né? Com pré-moldado, né? Agora não, eles Mas estão moldando no no local. local, né? Mas, enfim, diminui bastante. Se você entrar num canteiro... Assim, eu gosto muito de ir com os alunos quando eu estou... de ir numa obra de alvenaria estrutural e numa obra de parede de concreto. Porque, ao entrar, você já percebe a diferença do número de pessoas que tem ali dentro, do volume de material que está espalhado dentro da obra. Então, já é uma industrialização, né? Mas a gente ainda tem muito que avançar, né? Justamente. Você diminui a questão do profissional, mas, ao mesmo tempo, quem quer construir convencional não consegue achar os profissionais, né? Porque eu digo isso porque eu sofro, já declinei alguns contratos, estou sofrendo com uns que ainda estou em execução, por falta de mão de obra. Hoje em dia, tudo bem que todo mundo quer o melhor, mas hoje em dia você não tem mais técnico de edificações. A pessoa faz a técnica de edificações e já emenda logo com engenharia. Ou quando não, desiste e vai para outra área. Né? Eu lembro que antigamente os técnicos de edificações tudo virava mestre de obra. E eram os melhores mestres de obra, né? Naquela época. Porque já tinha um bom conhecimento técnico e, um bom conhecimento pegava técnico. Experiência, né? Hoje em dia, para você achar mestre de obra, virou assim, uma coisa... achando uma nota de R$1 em papel hoje em dia. Você achar é um milagre. Normalmente são pessoas de uma idade já avançada. Mais né? avançada. Aí é quando você percebe que brevemente não vai ter, porque vai passar o tempo dessa pessoa e não tem nenhuma outra mão de obra que esteja... Mas como a senhora está falando, a questão do desenvolvimento tecnológico, nós temos hoje casa de impressão 3D, Isso. Temos casa de isopor, temos essas moldadas em loco, né, estrutural. E isso vai tudo reduzindo. E aí o povo vai começando a fugir e indo para outras áreas. Né? É verdade. Em breve vai ser complicado você achar um pedreiro para poder fazer uma troca de um piso em casa. Hoje o cara vai ter que aprender na tora, ele mesmo fazer a substituição. Que é como acontece nos países do primeiro mundo, né? Justamente. Professor, a senhora como mestre em desenvolvimento e meio ambiente, o que é que a senhora leva de atribuição para a área da civil, para quem quer seguir esse lado do desenvolvimento e meio ambiente? Então, o meio ambiente, assim, quando eu fui fazer o mestrado, assim, não era que eu planejei minha carreira, vou fazer um mestrado em meio ambiente, as coisas parece que vão acontecendo, tipo um quebra-cabeça, né, que a gente vai pegando as peças e encaixando. Foi justamente na época que estava... eu fiz um curso no Sebrae de produção mais limpa, que eu achei super interessante. A gente fez até na verdade, estudo de caso em algumas empresas. E aí achei o tema bem interessante e foi justamente quando veio a CONAMA 307, que tratava exatamente sobre resíduos de construção civil. Então, aquilo me chamou bastante atenção. Eu fui para um evento que... tiveram várias palestras sobre isso, aquilo foi me dando uma motivação e comecei a estudar sobre isso e tal, e, enfim, terminei fazendo o mestrado, e no mestrado eu estudei, o meu estudo, né, da dissertação foi justamente resíduo de obra. Certo. Então, reaproveitamento e tal. Então, assim, depois que eu acabei o curso, o mestrado, um ganho que eu tive foi a questão de você entrar no mundo aí da academia, né? Então, fui fazer o concurso para professor substituto, foi uma experiência muito boa, depois me chamaram para ir dar aula em outras áreas, mas nada era exatamente sobre o meio ambiente. Então, assim, resumindo para a sua pergunta, né? O que é que eu tenho trabalhado em meio ambiente na construção civil? O trabalho de resíduos de obra, o plano de gerenciamento de resíduos. Algumas empresas também contratam aquele relatório final, onde você vai comprovar a destinação. E alguns trabalhos que a gente fez de planos para os municípios, né, de gestão de resíduos sólidos também. E, assim, tem muita área.
eu acho, para se trabalhar. Esse ISG, que agora está vindo bastante, as empresas, principalmente aquelas maiores e que estão no mercado, elas precisam demonstrar que têm preocupações ambientais, né? Mas aqui no nosso mercado isso ainda não é algo tão fortalecido, né? Então, foi basicamente trabalhar com resíduos de obra, de canteiro de obra, e ajudar nessa gestão. Eu tenho aqui uma pergunta dos nossos seguidores. Quais as práticas recomendadas no gerenciamento sustentável de resíduos sólidos na industrialização da construção civil, visando a redução do impacto ambiental? Olha, toda vez que a gente vai para a questão ambiental, a gente volta lá para aqueles Rzinhos, né? Primeira coisa, reduzir, né? Se é industrializado, já tem uma redução, né? Já se pensou. Porque redução de resíduo em obra, ela está lá no início, na concepção do projeto, na definição do sistema construtivo, né? Como você vai planejar as etapas. Então, assim, no meu entender, a redução está lá antes mesmo do canteiro ser instalado, né? A redução está trabalhando antes, né? Então, toda essa parte de planejamento e projeto, elas são muito importantes, né? Para que a gente tenha uma redução. Depois vem capacitação das pessoas que estão dentro do canteiro, né? Porque a gente sempre reduzir, reutilizar, reciclar, né? Aí, e no que não consegue reciclar, dá uma destinação adequada. Né? Só que essa reciclagem, né, a gente sabe que os resíduos da construção civil, eles são potenciais potencial alto de reciclagem, porque de tudo que é gerado ali, que é muita coisa, né? Uhum. Sei lá, 70%, 80%, depende muito do processo construtivo, é de resíduo que pode se transformar em agregado, né? Ser triturado e ser reutilizado. Porém, precisa que ele seja separado, né? Então, como é que separa? A separação tem que ser dentro do canteiro, né? As pessoas que estão ali. É igual você quer participar de uma coleta seletiva, né? Vamos dizer que seu município está coletando. Se você, na sua casa, não separa, não tem como uma coleta seletiva avançar. Não vai. Não vai, né? Então, essa separação é dentro do canteiro. Então, tem serviços que misturam. E tem etapas da obra também que misturam alguns tipos de resíduos, né? Então, por exemplo, o resíduo de gesso, né? Que antigamente não se usava tanto gesso dentro da obra, mas hoje em dia se usa bastante. Uhum. Então, o revestimento de gesso, ele gera uma quantidade de resíduo grande. E se ele se mistura com o resíduo de cerâmica, de argamassa, de concreto, de bloco, que são resíduos bons, né, vamos dizer assim, para ser reciclados, se ele mistura com gesso, a capacidade dele de reciclagem quase zero. Então, assim, precisa realmente de uma conscientização de quem está dentro do canteiro, né, para poder isso ser separado. Se for uma obra mais industrializada, normalmente gera menos resíduo. Muitas vezes, as pessoas que estão ali dentro são mais capacitadas também. Né? Então, isso facilita. Professora, mais uma pergunta aqui do nosso seguidor. Qual a importância da norma de desempenho, já que temos a garantia de solidez e segurança das edificações definidas em nossa legislação? Bem, aqui a gente tem duas questões, né? A questão de garantia e norma de desempenho. A parte de garantias saiu da norma de desempenho. Atualmente, a partir de dezembro do ano passado, foi publicada uma nova norma, a NBR 17170, norma de garantias. Inclusive, a gente fez uma cartilha com apoio aqui da Mútua, do Clube de Engenharia, ZEOP, CREA, e até eu trouxe para você. Muito obrigado. Para lhe presentear. Está disponível. Está disponível para download, tá? Depois eu vou lhe mandar o link. E aí eu deixo aqui na descrição do nosso vídeo o link para quem quiser baixar a nossa cartilha. Depois eu vou dar uma lidazinha com carinho. Pronto. Então, com isso, o que aconteceu? A parte de garantia saiu toda
da norma de desempenho. Então, agora, esse mês, agora, em 2024, a norma de garantia, a norma de desempenho teve uma nova alteração, uma atualização, na verdade, retirando o anexo D, da parte 1, que era onde falava de garantias. E aí, agora, na norma de desempenho, não vai ter mais garantias. Quando a gente quiser alguma informação técnica da norma de garantia, a gente vai vir para essa norma 1770. E essa norma, ela traz um pouco de luz a respeito dessa pergunta aí, né? Porque a gente sabe que tem 5 anos de solidez e segurança, né? Lá está no Código Civil. E o que é solidez e segurança, né? Esses 5 anos é para tudo que está na edificação, né? Aí é como a gente está comparando com a indústria automobilística. Então, assim, o carro ele não tem uma garantia, o motor tem uma garantia diferente do para-brisa e por aí vai, porque são sistemas diferentes e as garantias elas são específicas para cada um do sistema. Então, agora, essa norma ela tem 3 tabelas e ela vem mostrando as garantias e trazendo muito a questão da manutenção. Então, a importância de fazer a manutenção para que se tenha a garantia. Né? No carro, se você não faz uma revisão e você tem algum problema, você vai na concessionária, ela não vai lhe dar a garantia. Vai dizer, olha, você fez a revisão. Se não fez, perdeu a garantia. Aqui, a sistemática é a mesma. Então, garantia, ela está intrinsecamente relacionada com manutenção. E cabe também ao construtor, incorporador, explicar, né, vamos dizer, informar ao cliente qual que é a manutenção, como ele deve usar. E, então, aquela questão do manual do uso, operação e manutenção, ele é uma ferramenta importantíssima. Então, toda obra, quando você entrega a obra, né, para você ter também essa questão de cobrar a manutenção, é importante que você entregue o manual. Olha, você precisa usar dessa forma e manter dessa forma. Se você não der a manutenção, nada vai durar a vida toda, né? Sem manutenção. Então, a ideia da norma está basicamente nessa de tentar melhorar essa relação de fornecedor, fabricante de edificações e o consumidor, né? Então, o produtor e o consumidor, essa relação, que a garantia é uma dessas partes importantes, né, dessa relação, ela sendo mais transparente, sendo mais colocada de uma forma acessível ao cliente, isso também vai trazer uma nova forma de relacionar, inclusive buscando diminuir conflitos, né? Justamente. A senhora vivenciou aqui com um cliente que me ligou e uma obra que eu entreguei há 2 anos atrás, um forro de PVC estava cedendo com um telhado de cerâmico. Eu falei, você fez manutenção preventiva do telhado? Porque o telhado, ele desloca com um animal passando por cima, um gato, o próprio vento afasta as telhas. A gente sabe que, infelizmente, o pessoal joga pedra, joga coisa em cima do telhado, então com isso tudo acontece o quê? Entra ar excessivo, entra água de chuva, e aí o contratante acha que a gente tem que dar aquela manutenção se ele não faz a preventiva. Se ele notou que a telha lá espaçou, está infiltrando água, ele vai lá e faz uma preventiva. Aí não, ele já acha que tem que chamar o construtor. Depois de 2 anos de um forro feito de PVC, acha que o defeito está na obra executada que fez lá 2 anos atrás. Você vê o problema agora e o problema é nosso. É o que a norma ela trata aqui como falha e falha de uso e operação. Então, a falha de uso, operação e manutenção, ela não é coberta pela garantia. Se falhou porque não teve a manutenção, não tem porquê o fabricante, no caso o construtor, né, vai dar a garantia. Por quê? Se não foi uma falha causada por um erro de execução. Isso. Exatamente. Que ela traz como erros, falhas. Não, ela sempre usa a palavra falha. Falha da fabricação como da parte, tanto de projeto
porque na execução existem problemas de execução, existem problemas de projeto também. Né? Então, a questão aí, garantia, esqueça a norma de desempenho, vai para a norma de garantias, e ela está muito melhor de entender e de, vamos dizer, de como se comunicar com a legislação. Inclusive, ela fala lá, o que é que ela está considerando como segurança e solidez? Ela nem usa solidez, porque solidez não existe essa palavra, segundo consta, na engenharia. É segurança. Então, a segurança está ligada à segurança estrutural e segurança contra o fogo, contra o fogo. Então, essas são as duas seguranças que tudo que tiver ligado a isso vai ter garantia de 5 anos. O resto, não. Entendi. Quero agradecer aqui aos patrocinadores, né? A Geobras, Serviço de Geotécnicos, com o nosso geólogo Danilo. Quero agradecer a 3D Engenharia, nosso colega, nosso amigo Daniel Diniz. Quero agradecer a Barbearia Marcelo, fica lá na Farolândia. Quero agradecer também a LDVL, Construções Sustentáveis, ao amigo Darlan. Quero agradecer a Soedes Empreendimentos, de Clay Vieira. Quero agradecer também ao Aval Arquitetura, nosso amigo Adesnes. Professora, como é que você é membro da comissão da Comate, né? Isso. Da CEBIC e da questão do grupo de acompanhamento? Foi eu tenho acho que uns 3 anos, foi antes da pandemia, então já tem mais de 4 anos, né, que eu comecei a participar da Comate, da CEBIC. Acho que foi algo bem proveitoso. Conheci muitas pessoas, não só... Porque a Comate ela se reunia em Brasília, presencialmente, né? Com a pandemia, isso acabou. E lá se discutem assuntos ligados à parte de material e tecnologia. Então, assim, é uma forma da gente estar interagindo, né, com o mercado de uma forma mais próxima de onde as coisas realmente acontecem, né? Porque, no fim das contas, é no Sudeste que é mais potencial, né, de acontecer as mudanças. Então, assim, aprendi muita coisa e foi uma maneira de entrar nesse grupo de acompanhamento de normas técnicas, que, para mim, também foi algo bastante importante. Essa norma mesmo, a 1770, eu participei de todas as reuniões da ABNT, que também, com a pandemia, teve um grande ganho, que as reuniões são todas virtuais. Então... e na hora que você participa dessa reunião, você já vai meio que entendendo como é que é a lógica da norma, pelas discussões, né? Então, eu acho que foi um ganho muito grande para mim, profissionalmente, e recomendo. Esse grupo de acompanhamento de normas técnicas, ontem teve até uma reunião, eles vivem procurando pessoas que tenham interesse em acompanhar as normas técnicas, porque o que acontece? A ABNT lança lá a norma, agora vai sair a norma de perícia. Certo. Está em análise, né, para os votos, e aí, enfim, vai ter a última reunião, que é de recebimento e análise dos votos. Mas, quando essa norma está sendo elaborada, você tem condição de dar sua opinião, de dar sua sugestão. E, quando você não acompanha, a norma vem pronta. Só tem que aceitar, só. Aceita que dói menos, né? E aí... E você meio que chega... A norma de desempenho aconteceu isso, que a norma de desempenho foi uma norma que mudou muito a Constituição Civil. E ela veio assim, né? São 6 partes, ela é um volume muito grande de blocão, de papel. E aí, pronto, aquela loucura, né? Então, depois da norma de desempenho, eu vi a importância de você acompanhar as normas para você já ir se preparando. Então, assim, quem constrói, que está exposto a um número enorme de normas técnicas, né? Acompanhar as normas, pelo menos as que for mais importantes para o seu negócio, né? É interessante para você já ir se precavendo e você ir se preparando, né? Pegando isso aqui que a senhora falou, as principais, quais a senhora pontuaria para quem trabalha com essa parte de estrutura, de concreto armado, que você pode assim, não, é bom você dar uma lida nisso aqui para você entender. Veja, eu trouxe
trouxe até esse livretozinho. Aqui também existe dentro do Gantt, do Grupo de Acompanhamento de Normas Técnicas da CEBIC, eles fizeram um portal de normas técnicas. Então, eu até trouxe também aqui, aqui tem um QR Code que você entrando, você já vai entrar direto nesse grupo, mas, de qualquer sorte, você, botando lá, portal de normas técnicas, no Google, você vai chegar, CEBIC, portal de normas técnicas. O que é que ele faz Obrigado. aí? Ele lista todas as normas relacionadas à construção civil. Então, aí ele tem aqui, ó, por tipo, aqui, só para você ter uma ideia, antigamente era assim, impresso. Eu fui catar lá nos meus... Aqui é de 2016. 16. Então, aqui é como se fosse um guia das normas técnicas, por etapas. Por execução, projeto, controle tecnológico. Então, só para você ter uma ideia, atualmente tem 1.270 normas então ligadas à construção civil. Não dá nem para a gente linkar aqui quais são os principais. Faz o seguinte, entra lá e vê o que vai adequar com o seu tipo de obra. Pronto, rapaz, você deu, perfeito, exatamente isso. Você vai aqui, mesmo porque, a depender da obra que você está executando, o sistema é diferente, aquela norma já não vai lhe servir. Né? Uhum. Então, existem normas de materiais, normas de execução de serviço, tem norma de resíduos, tem normas de controle tecnológico, de projeto, enfim. Aí, a depender da área que você atua, não tem como a gente conhecer todas as normas. Né? Com certeza. Mas tem uma em específico que eu sei que a senhora é expert. Não, a que eu mais estudei foi a norma de desempenho. A 15.575. 15.575, De forma branda, o que pode resumir assim para quem está nos assistindo? Então, a 15.575 é uma norma que, para mim, ela mudou bastante a construção civil. Ela é uma norma de 2013, mas depois, em 2020, ela já teve novas versões, atualizações. E, assim, ela trouxe a questão de você... É uma norma que fala do ponto de vista do cliente. Então, a gente tem aquelas normas prescritivas, né, que dizem, olha, faça assim, faça assado, junta de tanto, espaçamento de tanto, né? Você até falou aqui, né? Tem normas que são assim, vem dizendo, essa norma de desempenho, ela não funciona assim. Ela vem de um ponto de vista diferente, ela vem do ponto de vista do cliente. O que é que o cliente quer? O que é que o cliente precisa? Aí ela partiu lá. Não, o cliente, no caso da norma de desempenho, ela é específica para edificações habitacionais, né? Então, ele vem lá, o cliente ele precisa, a edificação precisa dar segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Foi o que eles elencaram lá como critérios. Aí, em cada requisito desse, ele vem trazendo um desdobramento. Então, segurança. O que é segurança? Ele é segurança estrutural, segurança contra o fogo e segurança no uso e operação. E aí ele vem trazendo, e só para você ter ideia, ela cita mais de 200 normas técnicas. Ela é como se fosse um compêndio que vai puxando as outras normas, sabe? Aí ele vai falar de segurança estrutural. Segurança estrutural, seu projeto deve seguir as normas específicas de estrutura metálica, ou concreto, ou alvenaria estrutural, dependendo do sistema que você vai utilizar. A execução tem que seguir as normas de execução. Aí ele vai citando lá as normas. Então, assim, é uma norma, para mim, transformadora, porque ela sai de um ponto de vista de buscar o bem-estar do usuário daquela edificação. Então, na parte de habitabilidade, vai falar a parte de desempenho térmico, acústico, lumínico, estanqueidade, tudo aquilo que vai dar uma condição do morador viver melhor naquele ambiente, né? Que é a casa dele, né? E com relação à sustentabilidade, ela traz a questão de durabilidade, aí é que vinha a parte de garantia. Mas, atualmente, a durabilidade lá está só ligada à vida útil, né? Durabilidade, meio ambiente e... Tem um terceiro itemzinho agora que eu estou esquecida. Mas, enfim, ela sai desses três aspectos de segurança, habitabilidade e sustentabilidade para buscar, e não diz a você, olha, você tem que abrir uma janela de tanto por tanto, um percentual do piso para poder dar um conforto lumínico ou um conforto térmico. Ele vai dizer
que siga as normas, e depois você vai lá e faça uma simulação para ver se aquilo realmente está dando o resultado térmico que é adequado para o cliente. Entendi. Dentro dessas 1000 coisas que a senhora faz, a senhora também participa da coordenação do plano de gerenciamento aqui, habitação e resíduos sólidos, não é isso? Foi, a gente está fazendo agora até a revisão do plano. Do Estado e do município de Aracaju. Foi. A gente fez, na verdade, isso foi um trabalho bem emblemático para a gente, porque essa questão ambiental, ela traz muito a necessidade de uma equipe multidisciplinar. Né? Então, assim, o engenheiro é importante, mas ele é uma peça, né? Dentro dessa engrenagem. Uhum. Então, foi um desafio para a gente, porque se eu trabalhar com arquiteto, geógrafo, economista, advogado, pedagogo, assistente social, então era uma equipe multidisciplinar e, assim, eu aprendi muito com esse trabalho que, por sorte, entre aspas, como o mestrado de meio ambiente da UFES aqui, ele também é interdisciplinar. Então, assim, eu já tinha tido uma experiência dessa formatação, que o meio ambiente não é engenharia, né? Uhum. Ele abrange muito mais. A questão da sustentabilidade não é só ambiente, também pega a questão social, econômica, né? Então, a gente elaborou esses planos e, assim, eles estão aí, até já precisando ser atualizados, no caso dos planos de resíduos sólidos. E o da habitação de interesse social, a gente já fez uma revisão e atualmente está fazendo uma segunda revisão, em Aracaju. A senhora participou também da implantação do selo azul da Caixa Econômica. Sim. Né? E eu não sei se também a senhora trabalhou com os outros certificados, né, que tem internacional, o Aqua. Isso, tem o LEED. O LEED, né, que é o mais conhecido. E, dentre desses aí, selo azul, tem alguma relação para o PBQPH? Sim, né? Programa Brasileiro de Qualidade. PBQPH, né? Isso. Então, o PBQPH é um sistema de gestão que implanta na empresa com base nos requisitos da ISO. Né? Então, é um sistema de gestão que vai trabalhar a execução de serviços, né? Enfim, toda a parte de gestão da construtora, e ela, no final, tira um certificado. Né? Ela contrata um organismo certificador, né? Do Inmetro, e emite, que vem fazer uma auditoria e faz, caso ele atenda, né, os requisitos, ele vai ter um certificado, que é um certificado que a Caixa exige para financiar as obras. Né? Então, tem tido uma demanda assim, bastante grande, porque é aquela coisa, o engenheiro forma, começa a construir uma casinha, outra casinha, outra casinha, outra casinha. Tem algum benefício em termos de dinheiro? No PPQPH? Ah. Não. Ter acesso... Você tem o selo azul da Caixa? O selo azul, vou já comentar. Estou no PPQPH primeiro. Beleza. Aí o PPQPH é aquela coisa que o engenheiro começa a construir uma casinha, outra casinha, outra casinha, mas só que, assim, com recursos próprios e tal, aquela dificuldade para vender, aí chega a vontade de crescer e aí ele quer fazer 10, 20, 40, 50, 100 casas, aí ele não tem mais como fazer isso com recursos próprios, ele vai pedir financiamento na Caixa. Aí a Caixa vai dizer, olha, se você já está nesse patamar, você precisa também ter um sistema de gestão de qualidade. E aí acontece muito essa demanda de construtoras novas que querem pegar financiamento com a Caixa e, então, de implementar esse sistema da qualidade. Vamos dizer, que um item para você poder ter crédito, né, financiamento na Caixa. O selo azul já é uma outra situação. A Caixa já tem um tempo que a Caixa criou, eu acho que 2009, sei lá. Já tem um tempo que a Caixa tem esse selo azul e ele na verdade, para motivar, incentivar ações sustentáveis no empreendimento. Então, o PPQPH, ele é uma certificação da empresa. Certo. O selo azul é uma certificação do empreendimento. Entendi. E o que eu posso fazer o selo azul sem ter o PBQPH? Posso. E posso ter o PBQPH e não fazer selo azul. O selo azul, vamos dizer que é uma aproximação de relacionamento com a Caixa também.
Então, muitas construtoras fazem isso porque a Caixa, ela tem... Bom, eu não sou funcionária da Caixa, nem estou fazendo propaganda da Caixa, mas pelo que eu acompanho, né, o selo azul é uma forma também da construtora se aproximar da Caixa, porque a Caixa tem lá pontuações das construtoras. E a depender da pontuação que você tem junto da Caixa, seus processos são mais rápidos, ele já sabe que você é uma construtora que tem preocupações ambientais, sustentáveis e tal. Acho que eu me lembro, na época, quando eu fiz MBA em construção sustentáveis, é bem simplesinho, né? Para você conseguir... É bem simples, pois é. Perante muito... a Aqua, o livro nada, é nada. 5%. Ele na verdade... Eu, às vezes, brinco que é assim, para a construtora começar a experimentar alguma coisa desse tipo de abordagem, né? Então, ele tem lá os requisitos e as pontuações, como todo sistema, né? Desses de qualificação. Só que ele é bem simples. E tem a construtora melhora o relacionamento com a Caixa e o comprador, ele tem, se o empreendimento tiver o selo, o comprador tem uma diminuição de juros. Então, justamente foi aquela pergunta lá que eu misturei. Pois é, no PBQPH não, mas no selo tem. No selo tem. Então, o selo é uma forma de incentivar e premiar, vamos dizer assim, as iniciativas sustentáveis, dentro daqueles requisitos, né? Então, ele vai falando lá da questão urbanística, da questão de economia de água. Então, assim, mas tem muita coisa que é bem básico, né? Não é um selo de alta complexidade, não. É um selo simples, mas que traz alguns ganhos. Medição individual de gás é obrigatório. Então, assim, a gente tem, quando é casa, os empreendimentos têm. Mas quando é prédio, não tem. Entendi. Então, aí é uma adequação no projeto. Isso precisa ser desde o projeto, né? Porque não pode fazer isso já na obra. E é uma forma de já ir implementando pequenas melhorias nessa questão. Tem a questão social também. Você tem que treinar o pessoal da obra e também na forma de como com o entorno. Professora, a senhora como professora de excelência aqui no nosso mercado aqui do estado de Sergipe, a senhora já publicou vários artigos, né? Dentre eles, a senhora pode assim destacar algum de mais relevância? Eu acho que o de maior relevância foi um sobre resíduos sólidos, exatamente, que foi com os dados da minha dissertação, que foi publicado na revista técnica da PINE, que antigamente era uma revista muito lida, né? Eu tenho o caderno, né? Sim. Do PINE. Mas elas eram impressas antigamente, né? A gente recebia, você se pagava e recebia. Então, assim, eu fiz um artigo até com a professora Débora Góes, que da UFES, que foi minha co-orientadora. E aí, eu me lembro que eu nem estava aqui, estava viajando, e aí ela me mandou uma mensagem, foi aceito, vai ser publicada na PINE e tal, ficamos bem satisfeitos, porque era uma forma da informação circular mais, né? Mas, então, assim, atualmente eu não tenho feito tantos artigos, porque o artigo pressupõe pesquisa, né? Mas a senhora está do outro lado agora também, analisando quem publica. Já participei também. E aí, qual é a visão de quem está do outro lado? É complicada, viu? Porque, assim, escolher, às vezes você vê tanta coisa boa, também às vezes você vê coisa nada com nada. Mas é uma vivência também interessante, né? Você analisar, participar da avaliação, né? De quais, porque normalmente tem uma seleção, né? Recebe muitos artigos, alguns vão para os anais, outros não, né? São aceitos. Aí você também tem que muito seguir um pouco as regras, né? Do Congresso, enfim, da instituição, para poder definir quais que vão poder realmente participar. Ao longo desses 36 anos de experiência, qual a mensagem que a senhora deixa para os egressos? Bom, minha primeira seja proativa. Não espere que ninguém vá definir sua carreira, né? Cada dia mais está difícil você encontrar um emprego de engenheiro com carteira assinada.
existem ainda empregos, né, mas dessa forma, mas a atuação está muito mais pessoal, né? Então, faça seu networking, procure ser proativo, ser participativo, procure se atualizar, né? Coloca na cabeça que acabou uma etapa dos seus estudos, mas você vai continuar estudando, não tem como. Eterno estudante. Não tem como, porque as coisas estão mudando muito rápido, né? Então, as normas mudam, os sistemas mudam, né? E a gente tem que estar acompanhando. Essa questão das tecnologias, elas são... Eu nem sou uma pessoa muito tecnológica, não, mas reconheço que elas são fundamentais, principalmente para quem está entrando no mercado agora. Se você estiver fora disso, né, seu trabalho vai ser muito mais custoso, mais demorado, as pessoas, às vezes, até menos confiável, né? Porque se você tem um aplicativo para fazer a verificação, se você tem instrumentos, você tem que usar, né? Essa questão da tecnologia não pode sair do nosso foco. Proatividade, atualização, estudo e relacionamentos. Eu acho que é o que... Maravilha. Esse bate-papo foi excelente. Só tenho a agradecer a senhora pela disponibilidade, que eu sei que com essa quantidade de coisa que a senhora faz, o tempo deve ser muito difícil de conseguir arranjar uma agendazinha. Mas sempre eu deixo aqui a última pergunta para os nossos convidados, de qual visão a senhora enxerga para o futuro da nossa engenharia? Eu acho que a industrialização, as tecnologias sendo aplicadas de uma forma mais próxima. E eu acho que é isso. Basicamente, atender às necessidades dos clientes, né? Então, como a gente vai atender? Os clientes estão mudando, né? E as necessidades também se adequar. Flexibilidade e adequação, né? E eu acho que, assim, industrialização na construção civil, a industrialização e a implementação de tecnologias não tem muito para onde correr, não. Tem que... por aí. E a gente que trabalha na área, eu acho que precisa estar ligado e acompanhar. Não adianta ir contra a maré, né? É verdade. Pessoal, agradecer a você que ficou até o final, assistindo essa aula com a nossa professora Patrícia. Dizer para vocês que ainda não estão inscritos, se inscreve. É de graça, ajuda nosso canal a crescimento. E não esquecendo o Triplo C. Curte, comenta e compartilha. E aí, quer construir? De forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir?